E aí, boa noite, gente. Boa noite, pessoal que está chegando. Estamos preparando aqui mais uma live hoje. Momento, deixa eu só terminar aqui de arrumar. Pronto. Muito boa noite. O pessoal está chegando. Estamos aqui hoje no nosso 8º encontro. Já estamos no 8º encontro, hein? Nossa. Estamos chegando aí à metade. Hoje, quinta-feira, dia 16 de março. Isso, 16 de março. O pessoal tá chegando. Sempre aí Pessoal, boa noite aí, pessoal. Estão me ouvindo bem? Dá para me ouvir? Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Me escutam? Boa noite aí, pessoal. Então, estamos trabalhando os nossos encontros. Hoje o tema será o Ministério de Jesus. O Ministério de Jesus. Nós estamos fazendo uma live por dia e trabalhando a apostila do acampamento de cura e libertação do Padre Rufus Pereira, que ele ministrou na Canção Nova no ano de 2011, ou seja, há 12 anos atrás. Sabemos que o Padre Rufus já fez a sua Páscoa, ele faleceu e o seu legado ele fica. O seu trabalho ele fica e foi fundamental para mim. Lá no ano de 2000, 99, 2000, eu tive a bênção de conhecer o método do Padre Rufus. E de lá para cá eu particularmente uso no meu ministério, no trabalho que eu desempenho aqui na Igrejinha de Fátima, o trabalho do Padre Rufus. Então, eu o acompanhei em vida e agora o acompanho junto da eternidade. Peço que ele, junto com o Senhor Jonas, possam pedir a Deus aí por nós, por esse trabalho que estamos realizando e por nós que estamos aqui fazendo. As pessoas têm me perguntado dessa apostila. Padre João, e essa apostila? Uma apostila é uma fotocópia, nós não temos em PDF, tá? Mas podemos tirar uma fotocópia dela na igreja com a Janete, liga para a Janete, manda uma mensagem para ela e vamos, como é que eu posso dizer, fotocopiar, tirar uma cópia e encadernar para vocês. Nós começamos o nosso primeiro encontro, vocês podem, acessando aqui no meu @Padre João Cláudio, pe.joaocláudio, você pode ver lá todos os encontros e ir acompanhando, retomando, e também no meu Facebook. Eu estou tentando aprender a sincronizar com a missa de São Miguel, vamos tentar fazer, mas a nossa ideia depois é ir publicando lá no @missa de São Miguel. O primeiro encontro que nós trabalhamos foi a cura no Senhor através do amor. O segundo encontro foi assumir que precisamos de cura interior. O terceiro, a cura interior é a cura mais importante para nós. Quarto ponto, nós falamos sobre como rezar pela cura interior, como se preparar para a cura interior, aqueles 3 passos. Inclusive,
Nós vamos no final retomar esses 3 passos, os bloqueios para a cura aqui no livro dele, Passos para a Cura. Depois nós trabalhamos como o demônio penetra em nossas vidas, tá? Depois fizemos o texto Curados pelo Amor de Deus. E ontem, né, terminamos o Curados pelo Amor de Deus, e hoje o tema será Deus escuta a nossa oração. Então, vamos começar, depois o pessoal vai chegando. Aliás, segue a gente na internet, lá no nosso canal, se inscreva, compartilha, acione as notificações. Todos os dias nós temos a homilia do dia, tá? E amanhã tem homilia, sábado também vai ter homilia, tá? @ Missa de São Miguel Oficial, ou no Facebook Missa de São Miguel, Arquimig Niterói / Padre João Cláudio. Oi, Ângela. Parabéns. Manda um abraço para sua filha, Ângela, lá em Portugal, tá bom? Um abraço, Ângela. Paulinha, um grande abraço para você, que Deus abençoe. Segue a gente também aqui no meu Instagram, @joão.cláudio. No meu lá, no Facebook já está lotado, mas tem uma página do Padre João Cláudio, que você pode também entrar lá, página do Padre João Cláudio, no Facebook. Nós temos o meu Facebook oficial, já tem 5.000 pessoas, eu não abri outro. E temos o... Imagina, Ângela, tá? Então hoje Ontem nós trabalhamos o Deus escuta a nossa oração. Tá lembrado de ontem? Deus escuta a nossa oração. E hoje nós vamos falar sobre o ministério de Jesus. Tá? O ministério de Jesus. Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo, né? Na hora do jornal. Deixa o jornal para lá, vem para cá, vem com a gente. Eu sei que é difícil a gente dominar essa caixinha aqui, né? Que é o nosso Instagram. Mas eu estou aprendendo com vocês e como vocês. E lembrando que além do Passos para a Cura, nós temos também outros livros do Padre Rufus. Nós temos esse aqui, ó, A Chave da Cura. Eu tenho aqui também o Quem é Jesus, que é um aprofundamento junto com Jesus, o Mestre ao alcance de todos, também. E esse aqui que tem a apresentação do Márcio Mendes, que é o Eu lhes trago, melhora e cura, também do Padre Rufus Pereira. Então, aos poucos nós vamos adentrando tanto no trabalho do Padre Rufus, para a partir do trabalho do Padre Rufus, nós entrarmos no trabalho do Padre Gabriele Amort, que é também um outro padre que eu tive o privilégio de conhecer e rezar com ele, que é o exorcista, né, que trabalhou na Associação Internacional, presidiu a mesma instituição. Bem, vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então vamos trabalhar hoje o ministério de Jesus. A parte mais importante das doenças é aquela que afeta o nosso coração.
Como sabemos se temos uma doença emocional? Atenção para isso. Como sabemos que temos uma doença emocional? E como cuidar? No Evangelho, Jesus disse: venha a mim quem tem o coração ferido. Deus nos quer curados profundamente. Muitos dos nossos problemas estão em nosso inconsciente. Boa noite, Andréia. Boa noite, Misha. Boa noite, Léo. Deus nos quer curados profundamente. Muitos dos nossos problemas estão em nosso inconsciente por causa de situações dolorosas que vivemos. Mas você só vai saber isso se olhar para si mesmo. E pelos sintomas, vemos se precisamos ou não de cura interior. É muito interessante, eu vou desenhar aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Padre Jonas que dizia isso, né? Vou desenhar aqui, isso aqui é um sol, isso aqui é um poço, e aqui tem a água do poço, não sei se dá para ver aí, ó. O sol, o poço, tá vendo aqui? E a água do poço. Os traumas, as dificuldades são detritos que estão sendo jogados nesse poço. As frustrações, as limitações vão sendo jogadas nesse poço. Tá vendo? São os detritos, as pedras. Chega uma hora que a luz do sol, ela vai diminuindo. E a água que está aqui sob a luz vai deixando de ser límpida. Então, vai chegar uma hora que as nossas frustrações, as nossas dificuldades vai fazer isso aqui, ó. Vai tampar. O que é a cura interior? A cura interior é você fazer isso aqui, ó. Permitir que Jesus vá tirando ponto a ponto, pedra por pedra. Estou apagando aqui, ó, tá? Para permitir que o quê? Essa água volte a ficar límpida, pura. Então, retirar a pedra. Eu apaguei aqui, ó, usei um lápis com a borracha, passei a borracha aqui e retirei. Claro que a terapia, a psicologia, ela é fundamental. Mas é aí que está o pulo do gato. Fazer um trabalho conjunto. Terapia, psicólogo, ao mesmo tempo adoração ao Santíssimo. Onde Jesus, ali diante de você, na adoração, vai trazendo as causas dessas pedras que ficavam aqui. E vai ajudando a gente a se colocar diante delas para que a gente possa se libertar e retirar de nós os pontos, os bloqueios, os pontos que você pode tirar via psicólogo, que eu acho que também é importante, eu faço psicólogo, e via oração, adoração. Mas o Padre Léo dizia uma coisa interessante, né? Ele dizia assim, não é que você tem que ir lá no Santíssimo, ficar 10 minutinhos e sair. É o famoso católico beija-flor, né? Vai lá dar uma bicadinha e sai. Não. Você tem que gastar tempo. Quando eu fiz esse tratamento na Canção Nova, eu passava uma manhã, de 8 da manhã ao meio-dia, diante do Santíssimo. E às vezes era terrível, porque era eu, a capela, Jesus, uma caneta, um papel. E eu tinha que me confrontar, e às vezes eu ficava sem lembrar nada. Foi difícil colocar no papel tudo que eu pedi a Jesus para me trazer à tona. E por isso que o segredo está em perder tempo na adoração e na oração.
para que realmente a terapia dentro da teologia e da espiritualidade ela possa fazer a diferença. Aí é que acontece o problema, porque nem todo mundo tem essa paciência ou tem esse tempo para gastar com esses bloqueios, essas dificuldades. Então, aí você começa a entender, eu começo a entender, por exemplo, exatamente o que o Padre Rufo está falando aqui. Que é o quê? Deus nos quer curados profundamente. Muitos dos nossos problemas estão em nosso inconsciente. Então a gente tem que pedir a Jesus que tire lá do inconsciente e traga. Por causa das situações dolorosas que vivemos. Mas você só vai saber isso se olhar para si mesmo. Olhar para os sintomas. Olhar para os sintomas. Qual é o sintoma? Você às vezes fala demais, você às vezes se deprime, você às vezes não tem paciência, você às vezes tem alguma compulsão. Eu percebo isso em mim. Percebo, obviamente. E pelos sintomas, vemos se precisamos ou não de cura. E os sintomas, como nós já falamos lá atrás, nos dias anteriores, os sintomas nos levam até as causas, aonde está o clique, aonde está o gatilho que nos aprisiona emocionalmente a esses problemas. Os nossos principais problemas estão relacionados, diz o Padre Rufus, com as pessoas. E um dos sintomas é quando não nos sentimos amados pelas pessoas que amamos. Olha, eu vou repetir isso porque isso aqui é muito importante. Tem gente que não se sente amado pelas pessoas que amamos. Os nossos principais problemas estão relacionados com as pessoas. E um dos sintomas é quando não nos sentimos amados pelas pessoas que amamos. E às vezes até somos, mas não nos sentimos amados. Isso é um sintoma. O que está bloqueando esse amor entrar dentro do seu coração? Essa luz do sol, que é o amor, entrar no seu coração. E quantos problemas estão ligados ao sentimento da culpa? Muitas vezes não nos achamos dignos do amor dos outros e de Deus porque nos sentimos pecadores. Então, muitos de nós somos e temos reações ao sentimento de rejeição. Muitos de nós temos problemas ligados às pessoas, porque lá atrás nos sentimos rejeitados. Muitos de nós e muitos problemas estão sendo ligados ao sentimento de culpa. Muitas vezes não nos achamos dignos do amor dos outros e de Deus, porque somos pecadores. A culpa, por exemplo, ela gera em nós o moralismo, o escrúpulo, sabe? A culpa, e você, às vezes, quer ver um sintoma da culpa? É quando você vai confessar um pecado, o padre já fez lá a absolvição, você já foi perdoada por Deus, mas aí de repente você traz de novo para a confissão aquele pecado, você não consegue esquecer. É porque você não se curou, você não se perdoou. E isso é muito sério. Outro bloqueio para a cura acontecer ocorre pelo sentimento de medo que temos desde a infância. Os medos da infância. Leve o seu problema à luz de Jesus. Vá à raiz dele. É preciso achar a raiz da sua doença. E não é só achar o problema e as causas. É preciso achar a raiz da doença. E não só achar o problema e as causas. Você precisa ir na raiz. Não basta você descobrir e encontrar. Você precisa pedir que Jesus vá com você até essa raiz. Você precisa pedir que Jesus
cure, toque, para que esse problema possa ser resolvido. É preciso achar a raiz da sua doença. E não é só achar o problema e as causas. Também é preciso removê-los. Vou falar bem baixinho, bem de perto com vocês aqui. Também é preciso removê-los. Remover as causas, remover a raiz dos seus problemas. E um dos empecilhos para a cura acontecer é a falta de perdão. É preciso perdoar a quem nos feriu. Veja, eu também faço esse curso, tá, gente? Isso também é para mim. Outro bloqueio para a nossa cura é a nossa falta de arrependimento do mal que fizemos. Há tantos casos nos quais só a confissão os resolve. O sacramento da confissão é o sacramento da cura total. O sacramento da confissão é o sacramento da cura total. E começa com a cura espiritual. Temos que levar a sério o que Deus nos diz na Bíblia. Então tem muita gente que precisa buscar a confissão. Mas não é por causa de padre. É buscar a confissão, buscando se colocar diante do seu pecado. Removê-los através da confissão. É através do perdão. Buscar a cura total através do perdão de Deus. É você ouvir, é você se sentir, é você perceber que realmente Deus te perdoou a partir da confissão dos seus pecados. Tem muita gente que está dentro da igreja buscando reconhecimento humano, mas não se abre para Deus. Tem muita gente dentro da igreja que ainda despreza, cancela o outro, não fala, vira a cara, faz intriga, quer dominar o outro. Mas ainda não percebeu que isso também é um sintoma do seu problema emocional, que precisa de cura. A primeira coisa que devemos nos convencer é de que o demônio existe, afirma Padre Rufus. Outro bloqueio para a cura acontecer é a falta de renúncia às falsas práticas religiosas. Renunciar às falsas práticas religiosas. E aí, eu não estou só olhando para a religião do outro. Eu estou olhando para a minha religião. Eu preciso renunciar à minha falsa prática religiosa. O meu catolicismo ainda muito imaturo. O meu catolicismo só por conveniência. A minha fé só porque ali eu posso obter aquilo que eu preciso, ou aquelas pessoas, ou onde eu posso dominar o outro, quando na verdade aí fora na sociedade que eu vivo não. Então eu preciso também renunciar à falsa prática religiosa e às falsas religiões. Porque, infelizmente, também temos religiões falsas. Teve uma religião que levou uma multidão à morte. Aquela daquele pastor nos anos 70, Jim Jones. Ele era uma seita. As pessoas, muitas vezes, têm vergonha de falar sobre religião que praticaram no passado. Mas só rezo quando dizem a verdade. Não tenha vergonha de ter tido outras religiões, não tenha vergonha de não ter levado a sério a sua própria religião. É preciso colocar tudo isso nas mãos do Senhor. Jesus não permitia que as pessoas doentes fossem embora sem serem curadas. Eu acredito que todas as pessoas que vão ao grupo de oração, ou que vão à missa de São Miguel, ou que vão
à missa, ou que vão aos pastorais, aos movimentos, precisam ser curadas. O que o Brasil precisa, mais que outro país, é saber sobre o Ministério da Libertação. E olha que o Padre Rufus vem falando isso desde os anos 90. Eu sempre disse na missa de São Miguel, o problema é quando você mistura as religiões. Você pega um pouquinho de uma religião, outra, um pouquinho da outra, faz aquela mistureba. E eu sempre falei na missa de São Miguel que o problema está às vezes na linha cruzada, que a gente mesmo cria misturando tudo. Quem segue muita coisa ao mesmo tempo não segue nada. Não é porque eu sou, ainda falam assim, não, porque eu sou ecumênico. Isso não tem a ver com ecumenismo. Isso é sincretismo. Jesus foi por toda parte fazendo bem. Cristo não foi por aí construindo grandes igrejas e construindo escolas. Ele passou a vida curando as pessoas, curando as que estavam sob o poder de Satanás. Esse era o ministério de Jesus e ele o levou a sério. Jesus, ele gosta sim de obras sociais, óbvio, mas ele usava de seu ministério para curar os corações feridos, seja no corpo, seja na alma, seja aqui, na mente. Assim como Jesus chorou na morte do amigo Lázaro, ontem, disse o Padre Rufus, também tive vontade de chorar. Eu ultimamente estou muito assim. Porque precisamos desta oração de libertação para nós e para os outros. Depois precisamos saber como rezar e depois como saber se fomos libertos. Por que precisamos dessa oração? Para nós mesmos e para os outros. Por que precisamos? Por que precisamos saber como rezar e por que, ou depois, como saber que eu fui liberto? A primeira coisa que devemos nos convencer é de que o demônio existe e Satanás é nosso inimigo. Ele gosta de nos ouvir. A Bíblia diz que o demônio existe. Afirma isso no primeiro livro e em outros. Aquele que nega a existência do demônio é um ateu e não acredita em Deus. Porque, veja bem, se o demônio se apresenta a você dizendo que ele é um ser espiritual e você acaba acreditando nele, você vai ter que acreditar em Deus. Se você não acredita nele, no fundo, você também não acredita no mundo espiritual. É quase que lógico. Ao acreditar em Deus, você vai ter que acreditar na sua verdade revelada. Você vai acreditar que Deus criou os seres espirituais e deu a eles a liberdade e o livre-arbítrio. Também de negá-lo. Assim como deu a nós, seres humanos. Os anjos também estão submetidos ao livre-arbítrio. E muitos escolheram negar a Deus. Por isso são demônios. Esse é o catecismo básico e simples da Igreja Católica. O ensinamento na igreja é muito claro. O catecismo ensina que o demônio existe. O Papa São Paulo VI perguntou numa das suas audiências: qual é a maior necessidade da igreja hoje? E o Sumo Pontífice respondeu isso: não pense que minha resposta é tola ou supersticiosa. A grande necessidade da igreja é saber como se proteger e se defender do mal, ao qual a Bíblia chama de Satanás. Não é o Padre Rufus ou o Padre João Cláudio que diz isso. É a igreja. O próprio Papa São Paulo VI, lá em 1972, ele disse que a fumaça de Satanás tinha entrado na fresta. Ele usa essa expressão, né? Essa brecha da igreja, gerando grande confusão.
A grande necessidade de todos nós é saber como nos defender e nos proteger do demônio. Ele que é o nosso inimigo. Temos um inimigo que é o demônio. A razão que creio que Satanás existe é também por causa do meu ministério. Eu vejo os casos. Aí eu também posso dizer a mesma coisa que o Padre Rufus. Eu também, no meu ministério, vejo que o demônio existe. Nestes dias tive um caso que nunca tive, que me fez acreditar que o demônio existe, disse o Padre Rufus. Todos temos um inimigo, que é o demônio. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6, de 12 a 19. Efésios 6, de 12 a 19. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos ombros com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir de minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Efésios capítulo 6, versículos de 12 a 19. Vejam esses 7 versículos aí, importantíssimos do Novo Testamento. Por outro lado, não podemos ver o demônio em todas as situações. O demônio é como um leão que está procurando destruir cada pessoa. E Pedro, na sua segunda carta, diz: sede fortes, sede sóbrios e vigilantes, porque Satanás não dorme. Vigia como um leão que rodeia procurando a quem devorar. Precisamos colocar a nossa confiança em Deus e não ter medo. Se o demônio é forte, Deus é infinitamente forte. Amanhã nós vamos falar sobre o perdão. O perdão é o caminho para a cura. Gostaram do encontro de hoje? Foi bom? Alguma pergunta aí, gente? Estão me ouvindo? Você também que vai visualizar, compartilha, tá? E se você gostou, dá o like, enfim, faz tudo isso que o nosso algoritmo aí nos pede para compartilhar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém? Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Se Deus quiser, vamos sextar amanhã aqui com a gente. Sextou, tá bom? Vou tentar entrar amanhã às 8 horas, tá? Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Qualquer coisa, se você perdeu aqui, entra lá no Instagram ou no meu Face, fica lá para vocês, eu compartilho agora lá.
Tchau, tchau. Boa noite, hein?